Olá, amigo, tudo bem? Este é o terceiro tema da série Chegou a Hora. E o tema de hoje é hora de viver sem a culpa. Tema este baseado em 1 João capítulo 1, verso 9. Mas antes de ler, eu quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor, por favor, trabalhe a nossa mente para entendermos o teu recado para nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu querido, em 1 João capítulo 1, verso 9, lemos o seguinte: Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Hoje abordaremos um sentimento comum e essencial para as nossas vidas, mas que pode se tornar perigoso se não for bem administrado: a culpa. Infelizmente, muitas pessoas não sabem lidar com a culpa de maneira adequada. A maioria não sabe como agir quando esse sentimento surge. Imagine uma linha na qual, em um extremo, encontra-se a ausência da culpa e no outro extremo, o excesso da culpa. Indivíduos que não sentem culpa são frequentemente insensíveis às necessidades e sentimentos alheios. Eles cometem erros repetidamente, muitos dos quais são sérios, mas não demonstram remorso algum. Em uma reportagem eu li sobre um homem que matou o vizinho dele com 6 tiros a queima-roupa, voltou para casa, tomou banho, jantou e dormiu tranquilamente. A ausência total de culpa costuma estar associada a transtornos de personalidade, como, por exemplo, a psicopatia, o narcisismo. Quando o sentimento de culpa não é ativado, é impossível reparar o próprio comportamento e desenvolver habilidades. Mas existe algo ainda mais profundo, que é o seguinte: se não houver culpa, irá se pressupor que não haverá erro, então não haverá pecado, logo não haverá sentido à morte de Cristo na cruz. Por outro lado, a Bíblia é clara em afirmar, lá em Romanos capítulo 3, verso 23, que todos os seres humanos pecaram e então todos os seres humanos carecem da glória de Deus. Sabe, meu querido, a ausência da culpa não me permite reconhecer e reparar os meus próprios erros. E principalmente, não me leva a reconhecer e a entender a necessidade da ação de Deus na minha vida. No outro extremo, existem aquelas pessoas que se sentem culpadas constantemente. Muitas vezes elas nem são responsáveis por algo que deu errado em algum lugar, mas tendem a puxar a responsabilidade para si e, consequentemente, a culpa para si mesmas. Enquanto o sentimento de culpa permanece, elas não conseguem seguir com suas vidas de forma leve. Em geral, são pessoas que apresentam um nível maior de autoexigência, perfeccionismo, autocobrança, autocrítica, e o sofrimento emocional, nesse caso, se torna constante. É triste isso aí, sabe? O sentimento de culpa passar a fazer parte da vida da pessoa. Infelizmente, a culpa pode levar ao adoecimento e, em casos extremos, até à morte. O livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 451, afirma que desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, sentimento de culpa e desconfiança tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte para a vida da pessoa. Bom, seja na ausência da culpa, seja no excesso de culpa, a ajuda especializada é indispensável. No entanto, existe um terceiro tipo de culpa que pode ficar posicionado entre esses dois extremos, sabia? É a culpa saudável. E esse tipo de culpa é uma parte natural do ser humano.
e desempenham um papel crucial no nosso crescimento e amadurecimento, tanto o amadurecimento pessoal quanto o amadurecimento espiritual. A Bíblia diz lá no Salmo 51, verso 3 e também no verso 5, o seguinte: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Davi sabia que era um homem pecador, repleto de falhas, e reconhecia seus próprios erros, sem tentar fugir deles. Como Davi, todos nós estamos sujeitos a cometermos erros enquanto estivermos nesse mundo. O sentimento de culpa é essencial, pois nos ajuda a identificar as nossas falhas. Portanto, é fundamental aprender a lidar com a culpa, garantindo que ela permaneça apenas o tempo necessário para nos ensinar e não mais do que isso. A culpa é um sentimento humano comum. Surge quando nos arrependemos de decisões tomadas ou quando não aceitamos os nossos próprios erros e fracassos. A Bíblia narra a história de dois discípulos que, em uma mesma noite, foram consumidos pela culpa. Um deles, arrependido, encontrou um novo propósito e começou a viver o novo de Deus. O outro, infelizmente, não suportou o peso da culpa e acabou destruindo a própria vida. Sentir culpa é natural e essencial. No entanto, o desafio surge quando ela se torna intensa demais, afetando as nossas decisões. O sentimento de culpa pode ser visto como uma escola onde aprendemos lições valiosas para a vida. Assim como frequentamos uma escola para adquirir conhecimento, a culpa nos oferece um contexto propício para o aprendizado. Sabe por quê? Porque nos faz revisitar a situação, analisar os nossos erros e aprender com eles. Quando nós sentimos culpa, nós podemos seguir 5 passos para transformar esse sentimento em crescimento pessoal. Primeiro, recontar o ocorrido, revisitando os detalhes do evento. Segundo, identificar o erro, reconhecendo o que fizemos ou deixamos de fazer. Terceiro, buscar comportamentos mais adequados, planejando como agir melhor em situações futuras. Quarto, reparar o erro, pedindo perdão a Deus ou a quem ofendemos, incluindo a nós mesmos. E quinto, seguir adiante agora com um novo aprendizado. Sentir culpa também é um sinal de empatia para com o próximo, porque quando eu me coloco no lugar do outro, eu percebo o impacto das minhas ações. Por exemplo, a Martina sentiu culpa por ter sido verbalmente agressiva com a sua própria filha, de 9 anos. Daí ela refletiu: nossa, eu fui pesada nas palavras com minha filha, fui intencional em machucar, e isso não foi bom. Da próxima vez eu não quero mais agir assim com ela. Vou procurar prestar atenção no que estiver falando e buscar palavras mais amorosas. Eu preciso pedir perdão pelo tom de voz e por aquela frase depreciativa. Ela não merece ser tratada dessa forma pela própria mãe. Consegue perceber a conexão? Muitos lares se desfazem porque acabamos assumindo o papel de inimigos, tornando-nos os maiores críticos das falhas daqueles a quem mais amamos. Muitas vezes, nós não prestamos atenção nas nossas próprias palavras e ações, e quem é pai e mãe precisa ter um cuidado especial ao lidar com os erros dos filhos. Desde cedo é essencial ensinar as crianças a lidarem de maneira saudável com a culpa. A Bíblia é clara, instrui a criança no caminho. Tudo começa com você. Seu filho precisa observar como você enfrenta seus próprios erros e sentimentos de culpa. Você tem uma tendência a se esquivar. Você tem uma tendência a ser o acusador. Mas o agir de Deus é impressionante. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Às vezes nos tornamos os nossos próprios inimigos. Em vez de confessarmos os nossos pecados a Deus e seguirmos em frente, nós nos entregamos à autoacusação. Olha o que você falou para tua filha, você é um monstro mesmo, que mãe é essa? Como você teve coragem de fazer isso com sua esposa? Você é o pior de todos os homens. Ah, você acabou com a autoestima do seu marido. Você é uma mulher rixosa. Você fez isso, você fez aquilo. Sabe, o que o inimigo mais quer é acusar para você começar a se delongar na culpa. E quanto mais tempo permanecer na culpa, mais você irá sofrer. O livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 2, no volume 2, quer dizer, na página 451, afirma que Satanás procura desviar a nossa mente do poderoso ajudador para nos levar a ponderar sobre a degeneração da nossa alma. Está na hora de você começar a viver o novo. Deixar Deus agir na sua vida. Em Isaías capítulo 1, verso 18, Deus nos convida para uma reflexão conjunta. Em Miqueias capítulo 7, verso 9, Deus utiliza uma poderosa metáfora ao dizer que lança os nossos pecados nas profundezas do mar, simbolizando que eles se tornam então irrecuperáveis. Isso indica que os nossos erros são perdoados e esquecidos, pois nada pode alcançar tais profundezas. E finalmente, em Apocalipse capítulo 21, verso 5, Deus afirma que é capaz de fazer novas todas as coisas, oferecendo-nos uma nova oportunidade para recomeçar. Da próxima vez que você se sentir culpado, leve suas preocupações a Deus. Dialogue com Ele, reflita com Ele sobre os acontecimentos. Não deixe que acusações superem o perdão divino. Jamais pode ser que alguém esteja sentindo-se o maior culpado, o maior dos pecadores, pois saiba que quanto mais pecador, mais você carece de Deus em sua vida. Se te julgares como o maior dos pecadores, Cristo é justamente o de que careces, o maior Salvador. Ergue a cabeça e olha para fora de ti, para fora do teu pecado, para o Salvador erguido na cruz, fora da venenosa peçonhenta picada da serpente. Olhe para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso está escrito em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 452. É impressionante observar a ação divina na vida humana. Após o grave erro de Adão e Eva, que trouxe consequências profundas para toda a humanidade, Deus escolheu um caminho surpreendente. Ele os convocou para um diálogo. Isso está lá em Gênesis capítulo 9, verso 3, capítulo 3, verso 9, quer dizer, e também no verso 13. Deus chamou eles para um diálogo, criando uma oportunidade de aprendizado e reflexão, porque eles eram, para ele, filhos amados, assim como você. Em vez de se afundar em autoacusações, entregue a Deus o que aconteceu. Em Marcos capítulo 14, verso 42, nós vemos que quando percebeu seu erro, Pedro chorou amargamente e se arrependeu profundamente. No entanto, ele não deixou que a culpa o consumisse por mais tempo que o necessário. A culpa veio como uma lição, cumpriu seu papel e Pedro, seguiu adiante. Poucos dias depois, no capítulo 21 de João, a partir do verso 15, Jesus testou Pedro, perguntando 3 vezes se Pedro o amava. E Pedro aprendeu a lição e dessa vez agiu de maneira diferente. Da mesma forma, é hora de viver o novo. Conte a história, identifique o erro, aprenda com ele como agir em uma próxima vez, peça perdão e siga adiante. Não permita que a culpa faça morada em você. Assim como Pedro, você pode superar e crescer a partir de suas experiências. Pense na história da Helena, uma mulher introspectiva que foi convidada por uma vizinha a participar de um encontro na igreja, cujo tema era o agir de Deus quando nos sentimos culpados. Era uma noite comum, porém marcante, pois marcou o início de uma nova fase na vida da Helena. Casada com Sérgio havia 13 anos, Helena enfrentava dificuldades em expressar seus sentimentos, especialmente diante do sogro, um homem de personalidade difícil e julgadora. Sérgio havia perdido a mãe na adolescência e desde então sua relação com o pai se tinha deteriorado.
enquanto os irmãos tinham saído de casa, ele tinha permanecido em casa. E agora, após uma pequena cirurgia, o sogro veio se recuperar do pós-operatório na casa da Helena e do Sérgio. Mas a presença daquele pai, daquele sogro, era tóxica e começou a afetar o bem-estar de Helena. E o Sérgio, por sua vez, não tomava partido, o que exacerbou a tensão dentro do casamento. E aí, com o passar do tempo, Helena adoeceu devido ao estresse constante, né? Porque uma estadia que a princípio duraria apenas alguns dias se estendeu sem motivo algum. E após 1 ano e meio sem melhorias naquela situação, ela chegou ao limite e confrontou o Sérgio, exigindo que ele escolhesse entre ela e o pai. Sérgio finalmente tomou uma posição e pediu ao pai que voltasse para a própria casa. O sogro, ressentido, culpou a Helena pela decisão, mas esse ato de coragem fortaleceu o casamento e trouxe alívio para Helena. O problema foi que 5 meses depois, após a saída do sogro da casa da Helena, o sogro sofreu um infarto fulminante e faleceu instantaneamente, e a Helena, tomada pela culpa, lamentava profundamente por não ter tido mais conversas com ele. E durante 7 meses, ela se sentia devastada, como se fosse a pior pessoa do mundo. E é isso que o inimigo quer. Ele quer acusar. Tá vendo? Tá vendo o que você fez? O que você fez é imperdoável. Só que naquele dia, naquela programação na igreja, a Helena percebeu que a culpa que ela carregava não era saudável e que ela se punia por algo que já não fazia mais parte da vida dela. E aí, com a palavra de Deus iluminando o coração dela, ficou claro que o inimigo não poderia mais acusá-la. O verso lido na mensagem naquela noite foi Romanos capítulo 8, verso 1, que diz assim, ó: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? O sentimento de culpa aproximou Helena de Jesus. Ela passou a viver o novo de Deus graças ao convite de uma vizinha, e Deus a libertou da culpa. Hoje, essa transformação pode acontecer com você também. Os planos de Deus para a sua vida são extraordinários. Não deixe que os seus sentimentos se sobreponham ao que Deus tem a dizer. É hora de experimentar o novo que Deus reserva para você. O seu destino nunca foi a destruição. O seu destino é a salvação. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você não é mais culpado. Acabou! É hora de viver o novo de Deus para a sua vida. Você aceita? Então eu quero orar com você. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de vivermos o teu novo para a nossa vida, libertos da culpa. Por favor, perdoe todos os nossos pecados. Perdoe os pecados deste meu querido que está orando comigo. Liberte-o da culpa e que ele siga livre em Jesus. Que o Senhor possa dizer para ele, vá e não peques mais. E que ele possa dizer para ti, obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz.